Fala galera ligada no Pautas e Táticas, começando as nossas análises rápidas das grandes seleções da Copa do Mundo, começando com a Inglaterra de Gareth Southgate, que divide opiniões, né? Alguns acham que é candidata a título, alguns acham que é fogo de palha. Começou muito bem na primeira rodada com uma grande goleada, na segunda rodada já deu uma murchada, empatezinho em 0-0 com os Estados Unidos. A gente fez algumas anotações, alguns padrões que se repetiram do primeiro jogo para o segundo, algumas coisas também que ficaram diferentes e que deu para notar. A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês a partir de hoje. Hoje começando com a Inglaterra, a partir de amanhã vamos fazer outra seleção. A gente esperou o começo da segunda rodada, claro, a gente fez o pós-jogo da estreia da seleção brasileira ontem, né? Tô gravando aqui no dia 25 de novembro, sexta-feira, no dia que iniciou a segunda rodada. Também fiz as minhas anotações sobre a seleção holandesa, mas essa eu vou deixar para uma outra oportunidade, beleza? Então, like já tá dado, inscrição já tá feita, então vamos sacar aqui a nossa prancheta, abrir as nossas anotações para começar as análises rápidas das grandes seleções da Copa do Mundo com a Inglaterra do Gareth Southgate. Primeira rodada contra o Irã, e a escalação, o sistema base, o 4-2-3-1, se repetiu também para a segunda rodada contra os Estados Unidos, beleza? Jordan Pickford no gol, Trippier na lateral direita, Stones e Maguire na zaga e Luke Shaw na lateral esquerda. Bellingham e Rice, os dois volantes, Saka, Mount e Sterling na linha de 3 meias atacantes e Harry Kane era o centroavante. Vale lembrar que para a partida contra o Irã, Walker e Maddison foram desfalques. O Walker até estava relacionado para a partida, normalmente ele é titular como um terceiro zagueiro do time, mas o Southgate abriu mão, né, desse sistema com 3 defensores, armou um time num 4-2-3-1 mais tradicional, beleza? Na saída de bola, o Rice era quem se aproximava dos dois zagueiros, e isso fazia com que o Bellingham avançasse para essa segunda linha, e os dois laterais também subiam um pouquinho, ligeiramente o time ficava um pouco mais aberto. Essa saída de 3 feita com o Rice entre o Maguire e entre o Stones também, fazendo aqui esse corredor, né, sendo essa opção de um passe central. Quando a bola circula por um dos lados, o lateral desse lado sobe e o ponta se junta ao centroavante, ou seja, um exemplo, se o Shaw sobe no lado esquerdo, o Sterling vem ajudar aqui o Kane. Isso não só com a bola, né, mas isso marcando também ofensivamente, ou quando a jogada está circulando aqui pelo lado esquerdo. Do lado direito, a mesma coisa. Se o Trippier sobe, quem vem ajudar o Kane é o Saka, que é o ponta que joga pelo lado direito, beleza? O time inglês costuma tocar a bola, né, com paciência, circulando de um lado para o outro, procurando espaços na defesa do adversário. Fez muito isso e encontrou alguma dificuldade nos primeiros minutos da partida contra o Irã. A bola pouco circulava pelo corredor central e uma das principais jogadas era o cruzamento da linha de fundo, visando, claro, a boa estatura, a boa capacidade de cabecear do Harry Kane. E quase sempre esses cruzamentos eram com os pontas, tá? Com o Sterling pela esquerda e com o Saka pelo lado direito. Poucos laterais subiam até a linha de fundo adversária. Claro, eles são muito ofensivos, eles sobem o tempo todo, os pontas fazem esse movimento para dentro também, mas os pontas era quem cruzavam a bola para a área quase que o tempo todo. Inclusive, o primeiro gol da Inglaterra na Copa do Mundo sai numa jogada dessas, né? Com o Bellingham, que invadiu a área aqui, recebeu um cruzamento do lado esquerdo. Antes disso, o Maguire já tinha finalizado uma bola na trave também de cabeça, mas o primeiro gol da Inglaterra sai realmente com o Bellingham de cabeça, também mostrando muita presença ofensiva, invadindo a área. Ele que é um box-to-box clássico do futebol inglês, um camisa 8, realmente muito afeição dos grandes jogadores dessa posição que a Inglaterra já produziu, beleza? Então, o segundo gol também sai numa jogada aérea, o Maguire ajeita o cruzamento para o Saka chutar a bola, pegar em cheio na cara da bola. Foi realmente um golaço o gol do Saka, ele que foi um dos grandes destaques do primeiro jogo. Outra coisa que a gente observou nessa primeira partida contra o Irã, o Kane saindo muito da área e se deslocando pelos lados para gerar espaços para outros jogadores que vêm de trás poderem entrar na área. Dessa forma sai o terceiro gol. Ele recebe do Bellingham pelo lado direito, olha para a área
cruza e o Sterling aparece pelo meio para marcar o gol, para finalizar e marcar o terceiro na Inglaterra daquele jogo. Quando a jogada da linha de fundo é feita por um dos pontas, não pelo lateral, quem se alinha junto ao Kane é o Mount. Então o Mount ele tem essa liberdade também para subir para o ataque. Então aqui nesse exemplo, com o Sterling cruzando, o Mount entra na área, assim como o Bellingham também, né? Como a gente viu no primeiro gol na Inglaterra. Mas é o Mount que o tempo todo tá ali subindo para ficar ali como esse segundo atacante, como essa companhia mais adiantada ao lado do Harry Kane, beleza? Quando o Kane vem armar como um meia, o Saka e o Sterling se aproximam da área e os dois laterais sobem ao mesmo tempo. Então a gente pode ver o Kane saindo aqui quase que como um falso 9 para vir ajudar o time a ter superioridade numérica no meio campo, e os dois pontas é quem fazem esse movimento em diagonal. Aí sim, os dois laterais têm permissão para subirem ao mesmo tempo, porque aí o Kane, quando pega a bola aqui, ele passa a ter mais opções de passe por dentro, nos meios espaços, com os dois pontas subindo em diagonal e abertos com os dois laterais visando esse cruzamento. E aí ele mesmo pode aparecer como esse elemento surpresa, assim como os outros dois meio-campistas na entrada da área, beleza? O que mais que a gente pode falar aqui? O segundo gol também sai de uma jogada aérea, a gente já falou isso, né? O Maguire ajeitando, né, de cabeça pro Saka. No segundo tempo, a gente viu o quarto gol sair numa jogada individual do Saka, aqui já foi pelo outro lado, né? O Saka fazendo uma jogada muito boa. No segundo tempo o time da Inglaterra ficou um pouco mais solto, depois a gente pega aqui a prancheta de novo para falar de outros padrões desse time, mas vamos pontuando aqui algumas coisas que a gente conseguiu detectar, né, nessa análise. E talvez dispersos, né, ou desatentos, os defensores ingleses ainda permitiram um gol do Irã, né, a jogada começando na direita do ataque e no lado esquerdo da defesa, né, encostou na marcação, deixando um espaço a ser penetrado nas costas do Maguire. Isso pode indicar uma fragilidade quando os adversários atacarem a última linha da Inglaterra. O Maguire é um jogador realmente mais lento, mas nesse jogo ele nem merece tantas críticas porque foi muito bem o Maguire no jogo de estreia. Foi impressionante como ele teve um domínio tanto com a bola como sem ela, no jogo aéreo, bola no travessão, ajeitada para outro jogador finalizar, e foi realmente muito bem o zagueiro inglês, mas o primeiro gol do Irã sai nas costas dele, isso precisa ser pontuado. Após o quarto gol, o Southgate fez 4 alterações. Entraram o Dyer no lugar do próprio Maguire, tinha tido um choque de cabeça, né? Preocupou a comissão técnica, além de Rashford, Foden e Grealish nos lugares de Saka, Mount e Sterling. Ou seja, toda a linha de meias atacantes foi trocada nesse primeiro jogo. E olha a qualidade dos jogadores que entram, né? Rashford, Foden e Grealish, todos jogadores de altíssimo nível. Na primeira jogada do Rashford, inclusive, ele deixou o dele, com mais uma assistência do Kane. O time não mudou as características com as peças novas, mas com um jogo em tese decidido, o time parou de abusar tanto das jogadas aéreas. Os atacantes passaram a apostar mais nas jogadas individuais. O Kane também deu lugar ao Callum Wilson a 15 minutos do fim, e foi dele a arrancada para o contra-ataque e o passe para o gol do Grealish. Ainda houve tempo para um segundo gol do Irã, né, de pênalti, mas nada que tirasse a ótima impressão que o English Team deu na estreia. O time mostrou mais desenvoltura no segundo tempo daquele primeiro jogo, né? O jogo resolvido, o Irã precisando sair um pouco mais de trás, preocupado com saldo de gols, né? Pensando em classificação, com isso os atacantes se soltaram um pouco mais e as trocas promovidas no segundo tempo mostraram como o elenco inglês é forte. Não é toda a seleção que pode se dar ao luxo de tirar um Foden, um Rashford do banco, por exemplo. Fora a mudança de característica, né, que o Wilson proporciona em relação ao Kane, trocando a característica do 9 clássico, mas que também pode sair da área, ajudar na narração, para um cara mais explosivo, que te proporciona velocidade nos contra-ataques, e que pode até justificar a preferência do Southgate por ele em relação a outros centroavantes mais cotados na lista, né, como o Calvert-Lewin, que jogou a Euro, o Tammy Abraham, o Toney, que está fazendo uma boa temporada também lá no Brentford, se eu não me engano, e o Jamie Vardy, lá do Leicester. Outros jogadores que poderiam estar na seleção, mas ele opta pelo Callum Wilson para ser o primeiro reserva do Harry Kane, beleza? Agora a gente chega no jogo dos Estados Unidos, a escalação se manteve, mas a gente observou algumas coisinhas diferentes que não deu para detectar no jogo contra o Irã, principalmente no aspecto defensivo, né? Mas nesse jogo a gente viu um movimento de marcação em bloco médio interessante, que foi a linha de 4 dar uma balançada ao mesmo tempo que uma quebrada para o lado atacado. Quando a Inglaterra era atacada pela esquerda, por exemplo, o Sterling subia e toda a linha fechava, né, a linha de passe. Claro que o 4-2-3-1 marca naturalmente
no 4-4-2. Isso eu acho que nem precisa dizer, e com essas características desses jogadores, eu acho que isso ficou bem óbvio. Mas então, quando o time era atacado por esse lado esquerdo, o Sterling subia. Toda a linha também fazia essa basculação para o lado esquerdo. Inclusive o Saka saía da direita para se aproximar, fechar a linha de passe, compactar um pouco mais o time, beleza? Em bloco alto, o desenho era quase um 4-3-3, com os dois pontas vindo subir e marcar as saídas de bola abertas da equipe dos Estados Unidos, né? O Bellingham ficava aqui também na mesma linha. Peraí que eu fiz uma troca aqui. Isso, aqui é o Saka, o 7 é o Saka, o 10 aqui na nossa prancheta ficaria sendo o Mount, o 8 o Bellingham, o 5 o Rice, beleza? Então esses dois aqui, o Bellingham e o Mount, ficavam quase que numa segunda linha de pressão, e nessa primeira linha o Kane mais os dois pontas, beleza? Então, o ritmo dos dois times era bem diferente, né? Enquanto a Inglaterra construía de pé em pé, trocando passes, os americanos querendo fazer transições mais rápidas, pegando a Inglaterra correndo para trás. Chegou a chutar uma bola na trave no primeiro tempo. Mas esse segundo jogo não foi um grande jogo, nem dos ingleses e nem dos americanos. Finalizaram até menos do que os americanos. Deixa eu atualizar aqui rapidinho as estatísticas para eu ter um número correto de finalizações, passar a informação certa. 10-8 para os Estados Unidos. Nem foi um jogo com tantas finalizações assim. Inclusive, os Estados Unidos, só uma finalização no alvo. Então não foi um jogo bonito exatamente de se ver, não foi um jogo muito interessante, mas deu para detectar aí algumas diferenças, né, em relação ao primeiro jogo. Né, o Saka, por exemplo, ele foi visto mais ajudando a defesa do que repetindo aquele futebol leve, em que ele faz 2 gols na estreia, ele chega a ser substituído também. Mas essa é meio que uma marca da Inglaterra em Copas do Mundo, né? É capaz de atuações incríveis, que te faz acreditar que ela é uma das candidatas ao título, e quando você já está iludido, ela te decepciona. Mas ainda é cedo para ter qualquer diagnóstico. É um time jovem, tem muita qualidade em campo e no banco, tem um técnico questionável, tem algumas preferências estranhas de time titular, é verdade. Maguire, por exemplo, ser titular absoluto quando ele vive um momento muito ruim no clube. Pelo menos na primeira rodada se mostrou uma preferência acertada. O Sterling ser titular e não o Foden, na minha visão, o Foden deveria ser o titular desse time, mas ele prefere o Sterling. Mas enfim, é um time com um potencial de crescimento durante a competição. A Inglaterra tem uma força enorme de elenco, tem boas peças de reposição, alguns até, como a gente já apontou, melhores do que titulares. Se ela será candidata ao título, eu não sei, mas ela pelo menos continua sendo candidata a ser líder do seu grupo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!